Precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. Pessoal, eu vou explicar para vocês o porquê que essa fala do Lula é muito perigosa. Basicamente, ele estava falando sobre a suposta agressão que o Alexandre de Moraes sofreu, que inclusive não tinha imagens, né? E eles fizeram uma HQ. E daí ele disse que essa pessoa não é um ser humano por essa suposta agressão e que inclusive ele é um animal selvagem. Agora dá só uma olhada no duplo padrão moral do mesmo cara que está dizendo isso, Lula. Esse companheiro Maninho, por me defender, ficou preso 7 meses porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do instituto. Aí você pode estar se perguntando, o que será que esse maninho do PT fez para poder merecer a homenagem e defesa do Lula? Semana passada, Maninho do PT feriu gravemente o empresário em frente ao Instituto Lula. Maninho está ao lado do filho e dá um empurrão no empresário. Na queda, o empresário bate a cabeça no para-choque do caminhão que passava e fica desacordado. Minutos depois, Carlos Alberto começa a se mexer e é levado até o hospital. O Lula exaltou, homenageou o maninho do PT por ter feito isso daqui com o homem que simplesmente estava ali xingando o Lula. Então ele fala que uma pessoa que supostamente agrediu o Alexandre de Moraes é um animal selvagem e não é um ser humano. Mas um homem que faz isso daqui com outro porque estava agredindo ele verbalmente, xingando o Lula, aí ok, parabéns maninho do PT. Ô Maninho, eu quero em teu nome agradecer a toda a solidariedade do povo de Diadema, porque foi o Maninho, o filho dele, que tiveram nessa batalha. Para isso daqui, homenagem. Mas, para quem supostamente agrediu o Alexandre de Moraes... E nós vamos ser muito duros com essa gente, para eles aprenderem a voltar a ser civilizados. Você percebeu o que o Lula está fazendo? Ele simplesmente está despersonificando, desumanizando qualquer um que discorde dele. E isso não é uma estratégia somente de Lula, também é uma estratégia dos seus capachos. Não apoiando Bolsonaro. Não é aceitável, não é mais socialmente, não é mais humanamente aceitável. Não é mais humanamente aceitável a gente concordar que alguém pode hoje, dia 16 de maio de 2022, que alguém possa apoiar o Bolsonaro e ter bom caráter. Não tem. Alguém que gosta do Bolsonaro hoje não tem nada a ver com política. Tem nada a ver, é uma pessoa sem caráter, é uma pessoa sem o mínimo escrúpulo, sem decência, sem humanidade, sem valor humano mesmo. O que ele está querendo dizer é que 58.206.354 pessoas não são humanas, não têm valor humano, simplesmente porque apoiam e gostam e votaram no Bolsonaro. E a tática de desumanizar pessoas não é de agora. Isso aqui é uma propaganda nazista contra os judeus que fala que os judeus são como piolhos. Isso daqui é uma propaganda nazista que mostra os judeus como um parasita em cima do mundo. Uma vez que eles não conseguiriam formar os próprios estados, então eles iriam como parasitas tomar ali os outros países. E também comparando os judeus a ratos. Essa estratégia nazista de comparar judeus a insetos simplesmente ajudou a legitimar a perseguição contra os judeus. Por quê? Você sente por acaso remorso moral ou culpa moral quando você mata um inseto, seja um rato, seja uma barata? Claro que não. Isso porque não é um ser humano, portanto, você não sente nenhuma culpa. E aí que tá. Então é por isso que essa galera ama rotular o opositor de genocida, fascista, intolerante, preconceituoso, racista. Você cristão já não é mais cristão. Você é homofóbico, transfóbico, fundamentalista religioso. E aí eu te pergunto, o que vai acontecer depois de tanta propaganda contrária a essas pessoas? Se elas desaparecessem, basicamente ninguém vai sentir falta. Até mesmo porque ninguém quer terroristas, extremistas, preconceituosos no meio da sociedade. E é exatamente assim o começo de um genocídio. Porque antes de todo genocídio físico, há um genocídio cultural. E enquanto isso, homens que têm uma empresa que vendem a cabeça do Bolsonaro para você jogar bola, ninguém dá um pio sobre isso. Mas isso tudo tem método. Numa entrevista que o Lula deu para Playboy, ele diz o seguinte: por exemplo, o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem,
o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Essa resposta dele foi de uma pergunta de alguém mais que você admira. Hitler era um genocida e um ditador, e ainda assim Lula disse que o admirava, não pela sua ideologia. Se não é pela sua ideologia, só pode ser somente pelos seus métodos. Portanto, você cristão, de direita, conservador, não deixe ninguém ficar te rotulando, principalmente de criminoso, até mesmo porque a gente sabe muito bem o fim de tudo isso.